Olá, pessoal. Nesta aula, vamos resolver a questão 4.1, lá do livro de exercícios de contabilidade de custos. E esta questão ela envolve as nomenclaturas de apuração dos custos. Então, nós temos aqui os dados da empresa industrial Sany, relativos a determinado período. E aqui ele pede para calcular o CPV, custo dos produtos vendidos, o lucro bruto e o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Então vejamos, para calcular o custo da produção vendida, que é uma das nomenclaturas de apuração dos custos, teremos que calcular, dependendo do contexto aqui, o custo da matéria-prima consumida, o custo da matéria-prima, o custo de produção do período, o custo da produção acabada, para então chegar ao cálculo do CPV. E aí nós temos as seguintes informações. Vejamos. Considere os seguintes dados da empresa industrial Sany, relativos a determinado período. E as informações aqui, nós temos 12 dados, 12 informações aqui. O que é que a gente pode trabalhar? Temos aqui o estoque inicial de matéria-prima. A segunda informação que nós temos aqui, o estoque final de matéria-prima. Despesas administrativas de toda a empresa são despesas, não entram no cálculo do custo de produção. Estoque inicial de produtos em processo. Temos aqui estoque final de produtos em processo. A mão de obra direta utilizada na produção. A mão de obra direta utilizada na produção, os custos indiretos de produção, no valor de 480, as compras de matéria-prima, foram compradas 720 de matéria-prima. Temos aqui na informação de número 9, o estoque inicial de produtos acabados, e aqui ele coloca o seguinte, que houve uma venda de 90% do total disponível de produtos acabados. Venda de 90% do total disponível de produtos acabados. Ora, o que é esse disponível de produtos acabados? É o estoque disponível de produtos acabados. Quem é ele? É o estoque inicial de produtos acabados mais o custo da produção acabada. Esse estoque inicial de produtos acabados, somado com o custo da produção acabada, ele vendeu 90% desse estoque disponível de produtos acabados por 2.400. No item 11, temos aqui o frete para entrega de produtos acabados. Frete para entrega, sabemos também aqui que isso aqui é uma despesa. Juros apropriados sobre empréstimo bancário, isso aqui são encargos financeiros. Não entram no nosso cálculo. Isso aqui é uma despesa. Então temos, na verdade, aqui 3 despesas. Aqui é outra despesa. Então, trabalhando essas informações, nós vamos montar aqui um roteiro de apuração desses custos, dessas nomenclaturas. Aí a gente trabalha aqui o seguinte, roteiro de apuração dos custos. Como é que isso vai funcionar? Vejam, eu vou buscar inicialmente o custo de produção do período. Mas para calcular o custo de produção do período, eu preciso conhecer o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra direta e o custo indireto de produção. Então vamos lá. Nesse roteiro, o que é que a gente começa trabalhando aqui? A gente vai colocar aqui, vou somar o estoque inicial de matéria-prima mais a compra de matéria-prima menos o estoque final de matéria-prima. Fazendo isso aqui, o
que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui, na verdade, o material direto, a matéria-prima consumida. Como é que fica isso? Quem é o estoque inicial de matéria-prima? Olha ele aqui, 300. Estoque inicial de matéria-prima está aqui. Tenho quanto? 300. Estoque inicial de matéria-prima, 300. Quanto foi comprado de matéria-prima? Tenho aqui, 720. 720. E o estoque final foi de quanto? Estoque final de matéria-prima está aqui, 420. Ora, o que é que a gente vai fazer aqui? 300 de estoque inicial, mais 720 de compra de matéria-prima, menos o que ficou no estoque, 420, que não foi consumido. Com isso, vamos ter aqui um custo da matéria-prima, ou uma matéria-prima consumida, no valor de quanto? De 600. Para se chegar, ou então para alcançar o custo de produção do período, nós vamos somar aqui a mão de obra direta mais o custo indireto de produção. Qual é o valor da mão de obra direta? 600. E os custos indiretos de produção? Foram quanto? 480. 480. Quando a gente soma o material direto, no caso aqui somente a matéria-prima, a mão de obra direta e o custo indireto, esses três componentes aqui vão representar o quê? O custo de produção do período, o CPP, o custo de produção do período, o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra direta e o custo indireto de produção. Somado esses três, o custo de produção do período aqui vai corresponder a quanto? A 1.680. 1.680. Para alcançar o custo da produção acabada, vamos adicionar aqui. Vamos adicionar o estoque inicial de produtos em processo menos o estoque final da produção acabada. E aí vamos encontrar quem? O custo da produção acabada. O estoque inicial de produtos em processo, qual é o valor dele aqui? 240. 240. O estoque final de produtos em processo, desculpa gente aqui, estoque final de produtos em processo. Vamos repetir. CPP. Estoque inicial de produtos em processo menos o estoque final de produtos em processo. Qual é o valor dele aqui? 300. 300. Valor negativo. Então o CPA, quem vai ser o CPA? O CPP mais o estoque inicial de produtos em processo menos o estoque final de produtos em processo. Produtos em processo. Vou repetir. Como calcular o CPA? Para alcançar o CPA, a gente soma o custo de produção do período com o estoque inicial de produtos em processo e subtrai o estoque final de produtos em processo. Com isso, nós alcançamos aqui um CPA de 1.620. Calculando o custo da produção acabada, aí sim, vamos chegar a quê, gente? Ao custo da produção vendida. Para calcular o custo da produção vendida, nós vamos adicionar aqui o estoque inicial de produtos acabados menos o estoque final de produtos acabados. Vejamos. O custo da produção acabada é de 1.620. O estoque inicial de produtos acabados, qual é o valor dele aqui? Estoque inicial de produtos acabados, 360. Agora vejamos. Como é que eu vou calcular esse estoque final de produtos acabados? Observem bem. Ficaram no estoque quanto, gente, em valor? Eu não tenho essa informação aqui expressa, mas ela está aqui implícita. Observem bem.
Nós informamos aqui que esse estoque disponível, ó, essa informação aqui, ó, essa informação aqui. O estoque disponível de produtos acabados. Como é que a gente calcula isso? Esse estoque disponível de produtos acabados, ele simplesmente representa o que, gente? O estoque inicial de produtos acabados mais o que foi acabado. Mais o que foi naturalmente acabado, o CPA. Ora, então eu posso informar o seguinte, que esse estoque disponível de produtos acabados, eu vou somar o estoque inicial, que eu já tenho aqui, 360, e mais o que foi acabado, 1.620. Isso vai corresponder a quanto? Temos aqui quanto? Um estoque disponível de produtos acabados no valor de quanto aqui? 1.980. É isso que nós temos aqui. O estoque disponível de produtos acabados, 1.980. Agora vejam o que vai acontecer. Desse estoque disponível de produtos acabados, ele vendeu 90%. Vendeu 90% desse estoque. Ora, se aqui é o estoque disponível de produtos acabados e ele vendeu 90%, isto significa que ficaram 10% no estoque. Vejam bem, se ele vendeu 90%, eu posso expressar o seguinte. Se houve aqui uma venda de 90%, isso daqui, gente, ó, isso daqui vai corresponder, na verdade, ao meu custo da produção vendida. Custo da produção vendida. Ou seja, 1.980 vezes 90%. 1.980 vezes 90% que foi vendido. Teremos aqui um custo da produção vendida. De quanto aqui, no nosso caso? 1.782. Ficaram no estoque final de produtos acabados quanto? 10%. 10% de quanto? De 1.980. Posso garantir aqui, ó, que esse estoque final de produtos acabados será 1.980 vezes 10%, o que vai corresponder a quanto? A 198. Então vejamos. Desse estoque disponível de produtos acabados aqui, o 1.980, ele vendeu 90% desse estoque. 90% desse estoque vai corresponder a um custo de produção vendida de quanto? 1.980 vezes 90%. Isso aqui é o custo da venda. 1.782, isso aqui é o custo da produção vendida. Então, se ele vendeu 90%, deu baixa no estoque de 1.782, ficaram no estoque quanto? Os 10%. Ficaram no estoque os 10%, que corresponde a 198. Então, voltando aqui, eu posso afirmar que já calculamos o CPV, que o estoque final ele é de quanto? De 198. Com isso, a gente fecha um custo da produção vendida aqui de quanto? Subtraindo 1.782. Este é o custo da produção vendida que a questão pede. Um CPV de 1.782. Então, essa daqui é a letra A da questão. Um CPV
o CPV aqui, ó, o valor do CPV, ele é quanto? 1.782. Mas aí a gente vai buscar aqui o lucro bruto e o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Como é que a gente vai calcular isso? O que a gente vai buscar aqui agora? Vamos elaborar uma DRE bem simples, bem simplificada, de modo que a gente possa naturalmente calcular esse lucro bruto. Como é que fica essa DRE? Essa demonstração do resultado do exercício. A gente vem aqui, vamos dividir isso aqui e façamos o seguinte. Já calculamos aqui o custo da produção vendida, está aqui, o custo da produção vendida. E agora vamos buscar a letra B e a letra C. Como é que a gente busca isso aqui? Ora, vamos elaborar aqui uma demonstração de resultado do exercício. Para calcular essa DRE, a gente vai iniciar pela receita bruta, as vendas. Venda de 90% do estoque disponível de produtos acabados por 2.400. Então aqui a gente pode informar o seguinte, que nós temos uma receita bruta no valor de quanto aqui? Uma receita bruta no valor de 2.400. Desta receita bruta, nós vamos subtrair os impostos que não temos nessa questão, os impostos, zero, não há. Aí daqui a gente encontra quem? A gente encontra a receita líquida, que vai coincidir com a receita bruta. Por quê? Porque não há implicação tributária. 2.400. Desta receita líquida, vamos subtrair o custo da produção vendida. Qual foi o custo da produção vendida? Calculamos aqui, ó, 1.782. 1.782. Este é o custo da produção vendida. Do custo da produção vendida, vamos encontrar o lucro bruto. O lucro bruto. Qual é o valor do lucro bruto? Ora, receita líquida de 2.400 menos um custo da produção vendida de 1.782, vamos alcançar aqui um lucro bruto de 618. 618 é o valor do lucro bruto. Ora, temos aqui a letra B. 618 é esse lucro bruto. 618. Do lucro bruto, temos que buscar o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Como fazer isso? Ora, daqui vamos subtrair do lucro bruto as despesas administrativas. As despesas administrativas, quanto? Despesas administrativas, 120. 120. Vamos diminuir também as despesas com frete ou despesas comerciais. Despesas com frete ou despesas comerciais. Menos as despesas comerciais, não é? Despesa com frete. Qual o valor? 150. 150. Ora, aí aqui a gente encontra uma outra informação, que é o chamado lucro antes das despesas financeiras. Lucro antes das despesas financeiras. Quem vai ser esse lucro antes das despesas financeiras? Como é que eu calculo isso aqui? Teremos aqui 618 menos 120 menos 150. Encontramos quanto? 348. O Ademir poderia fazer direto? Pode sim, tranquilamente. Só estou mostrando para vocês que existe esse lucro antes das despesas financeiras, muito trabalhado na análise de balanço. Desse lucro antes das despesas financeiras, já que nós temos despesas financeiras aqui,
vamos subtrair as despesas financeiras, que são os juros apropriados. Juros apropriados sobre empréstimos bancários, 70. Feito isso, nós vamos encontrar aqui o lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda. No valor de quanto? Aqui esse lucro antes do imposto de renda. 348 menos 70, vamos encontrar aqui 278. 278 é a resposta da letra 278 é a resposta da letra C. Então, gente, temos aqui a letra A, que é o custo da produção vendida, de 1.782. Temos aqui a letra B, 618, a letra B, e aqui a letra C, 278. Está aqui o exercício 4.1, que aborda as nomenclaturas de apuração dos custos de produção. E para essa questão, nós calculamos inicialmente o custo da matéria-prima consumida. Para calcular o custo da matéria-prima consumida, somamos o estoque inicial mais as compras e subtraímos o estoque final. E aí encontramos a matéria-prima ou material direto. Desse material direto, adicionamos a mão de obra direta e os custos indiretos de produção e encontramos o custo de produção do período. Do custo de produção do período, alcançamos o CPA, 1.620. Mas para alcançar o CPA, adicionamos ao custo de produção do período o estoque inicial, 240, menos o estoque final, 300. E aí alcançamos um CPA, ou um custo da produção acabada, de 1.620. Adicionamos ao custo da produção acabada o estoque inicial de produtos acabados, 360, e subtraímos o estoque final de produtos acabados, 198. Com isso, calculamos um custo da produção vendida de 1.782. A letra A. Para a letra B, ela pede o lucro bruto. E a letra C, o lucro antes do imposto de renda. Duas informações evidenciadas na demonstração de resultado. E aí nós elaboramos a DRE, vimos que a receita bruta, as vendas brutas, a receita bruta é de 2.400, subtraímos os impostos, zero, não existe na questão, não existe na questão os impostos, e aí encontramos a receita líquida no mesmo valor, 2.400, subtraímos o CPV, o custo da produção vendida, calculado, 1.782, e aí encontramos um lucro bruto de 618. Resposta da letra B. Da letra B, 618 de lucro bruto, subtraímos as despesas administrativas, 120, subtraímos as despesas comerciais, as despesas com frete, e alcançamos aqui um lucro antes das despesas financeiras de 348. Mas eu já poderia também subtrair as despesas financeiras aqui, diretamente. Mas esse lucro antes das despesas financeiras aqui, ele corresponde a 348. Subtraindo as despesas financeiras, que são juros apropriados sobre empréstimos bancários, 70, vamos alcançar um lucro antes do imposto de renda de 278. Está aqui o exercício 4.1 e com isso eu recomendo que vocês refaçam essa questão. Treinem, revisem, refaçam e tentem, acima de tudo, compreendê-la. Ok? Ficamos aqui.